Passamos a palavra ao nobre senador Zezé Perrella. Bom, senhores, eu acho todos esses temas que estamos discutindo aqui é absolutamente importante. Eu falava com o deputado Román aqui, eu concordo. O deputado Romário já não está mais, o senador Romário já não está mais aqui. Com relação à profissionalização dos árbitros, é super necessário que façamos isso o mais urgente possível. É inadmissível que um árbitro de futebol tenha que trabalhar em 2, 3 empregos, se dedicar 2 horas por dia fazendo exercícios físicos, atividades físicas para se preparar como árbitro e correndo a apitar uma partida de futebol para ganhar R$ 3.500, enquanto um jogador como o Romário, se estivesse jogando hoje, estava recebendo R$ 300 mil por jogo. Quer dizer, é impossível um árbitro de futebol ganhar R$ 3.500. Estamos falando dos árbitros de ponta. E a profissionalização é mais do que necessária, Um erro de um árbitro, não é? Intencional ou não, acredito eu que a maioria deles não é intencional, talvez até pelo cansaço de várias atividades, de várias profissões e tudo mais, ele não se prepara, ele não tem que se concentrar um dia antes ou 2 dias antes, como o jogador faz para o jogo, e um erro dele pode custar, às vezes, $10 milhões de prejuízo para um clube, falando somente da parte financeira. Então, a questão da arbitragem tem que ser tratada realmente com profissionalismo e com atenção diferenciada. Vamos aproveitar que eu tenho certeza que essa medida provisória já veio cheia de jabuti, não é? Para a gente colocar temas que não tem muito a ver, senador Sérgio, com a dívida dos clubes. O objetivo da medida provisória era sanar a dívida dos clubes. Aí o governo veio com intervenções, inclusive, aos clubes. Eu já falei aqui mais de uma vez que essa medida provisória, do jeito que ela está, o meu clube, por exemplo, jamais entraria. E acho que nenhum clube que tem um pouco de responsabilidade entraria. Porque existe uma nítida intenção do governo de intervir na gestão dos clubes. Um governo que não consegue gerir nem a Petrobras. Não é? A Petrobras deu 22 bilhões de prejuízo por má gestão. E a dívida fiscal dos clubes, somando todos os clubes em 100 anos de atividade, não passa de 2 bilhões. E é dívida. E não é prejuízo, não. A Petrobras deu 22 bilhões de prejuízo por má gestão. Todos os clubes do Brasil somados, 2 bilhões. Nós temos que pensar numa anistia. Citava-se aqui agora o caso do Botafogo, que deve 900 milhões. Ele nunca deve ter pago imposto na vida para acumular um déficit dessa natureza. Agora, quando foi feito o primeiro refis para as empresas, para todas as empresas do Brasil, o que é que o governo fez? E salvou a maioria das empresas. O governo colocou um percentual sobre o faturamento, ou seja, cada empresa pagava 2% do seu faturamento para o governo. Esse era o financiamento. Tinha dívida que vai terminar daqui a 3.000 anos, mas não importa. Isso é quase que não podemos chamar de anistia. Na anistia, o governo se preocupava tanto com a questão social dos clubes que o governo deu efetivamente uma anistia. O governo espanhol ofereceu para os clubes da Espanha, aqueles que quisessem se transformar em empresas, o governo emprestou um dinheiro para eles construir estádio para a Copa do Mundo da Espanha. Eles se endividaram em função disso, não tiveram condição de pagar. O governo espanhol, então, propôs aqueles clubes que se quisessem se transformar em empresas, estariam isentos, anistiados. Aqui nós não estamos nem falando, senador Sérgio, de anistia. Não é? Nós estamos falando de um refis que seja possível os clubes pagar. E eu só enxergo possibilidade de pagar e que efetivamente eles vão cumprir se for feito em cima do faturamento. Ou seja, o clube paga em cima do faturamento. E para resolver a questão para frente, a proposta que eu ia apresentar, o relator não está mais aqui, mas a gente vai ter tempo de conversar, até porque eu sou o relator revisor e gostaria que a gente fizesse as coisas bom para a gente não ter que mexer em nada aqui no Senado, não é? Mas nós podemos criar um mecanismo dentro de responsabilidade fiscal dos dirigentes, isso eu acho também saudável, para que se evite que situações dessa natureza se repitam, não é? Criando, por exemplo, um orçamento obrigatório. Todo clube, eu falo até pelo meu clube, no Cruzeiro e na maioria dos clubes do Brasil, o presidente pode gastar o que quiser sem ter que dar satisfação sequer ao Conselho. Depois ele tem as contas rejeitadas ou aprovadas. Mas o que eu proponho é o Conselho participar
de um orçamento, ou seja, antes da diretoria gastar qualquer tipo de dinheiro, terá que ser aprovado pelo Conselho do Clube aquele orçamento anual. Como fizemos aqui, como aprovamos o orçamento do Brasil, não é? Você aprova-se o orçamento, porque se o presidente cometer alguma irresponsabilidade, obviamente ele está endossado por 400, 500 conselheiros que concordaram com aquilo, ele não tomou aquela decisão sozinha. Então, eu acho que era muito saudável se nós conseguimos colocar nessa medida, no bojo dessa medida provisória, a questão de todo o orçamento do clube ter que ser previamente aprovado pelo Conselho Deliberativo do clube. Ou seja, o presidente, a diretoria só pode gastar aquilo que o Conselho do clube autorizar. Obviamente, se houver uma grande venda de jogador durante o ano, esse orçamento pode ser até repensado, mas sempre autorizado pelo Conselho Deliberativo. Acho que é a única maneira, o presidente Sérgio, de que a gente consiga um mínimo de responsabilidade fiscal em cima de presidente de clube, porque a maioria às vezes age. Eu já vi presidente de grandes empresas que resolveram virar presidente de clube, que tinha muita responsabilidade na tua empresa, mas não tinha nenhuma na gestão do clube. Porque aí vem pressão de torcida, vem pressão de imprensa, o torcedor vai para casa do presidente, para casa da mãe do presidente, e ele sofre uma pressão que ele não sofre na empresa dele. A maioria deles não tem tranquilidade para trabalhar. E se não tiver muita frieza, se você não deixar o coração de torcedor em casa e realmente ser só gestor, você não consegue ser um bom gestor. Temos exemplos 1000 aí. Do meu amigo Belúzio mesmo, que era um grande administrador, uma grande referência para o país inteiro, foi para o Palmeiras administrar e não conseguiu fazer o trabalho brilhante que ele fazia fora do futebol, não é? Movido às vezes pela pressão de torcida e pela incompreensão e pela necessidade de vencer. Então, essa questão da responsabilidade fiscal nós tínhamos que colocar aí. Mas arranjamos de uma maneira, né, que os clubes efetivamente consigam pagar. Não adianta a gente criar uma situação fictícia aqui, aprovarmos e amanhã está todo mundo inadimplente novamente. Né? E a questão, ela é social, o clube de futebol, né, apesar de ser, a maioria deles, geridos, paga todos os impostos que a empresa paga, não é? Existe a paixão, é o grande lazer do brasileiro, e o governo nós temos que realmente olhar a questão da dívida fiscal dos clubes com muito carinho. Isso não é presente. O governo fez isso para salvar a empresa aérea, o governo fez isso para salvar banco, não é? Universidade, e não pode fazer para fazer. Agora, não podemos deixar que algumas sugestões ou alguma coisa que vem na medida comprometa a aprovação da mesma ou que interfira efetivamente na gestão dos clubes. Eu concordo da gente colocar aí poder só uma reeleição, apesar de achar inconstitucional, eu estou de acordo, entendeu? Mas não podemos gessar os clubes, né, com relação à sua autonomia administrativa. Isso não podemos deixar acontecer. Né? Outra coisa para encerrar, senhor presidente, com relação ao direito de imagem, o deputado colocou bem, você paga hoje um jogador de futebol mediano, não é nem super craque não, está ganhando R$500 mil por mês, você vai assinar a carteira dele, também falo pelo meu clube, a maioria do clube que eu presidi até há pouco tempo, a maioria dos clubes do Brasil paga o direito de imagem por fora. Em alguns casos, o Motorelli sabe, até 90% do salário bota como direito de imagem e 10% na carteira. Efetivamente, para pagar menos imposto. Isso eu sou contra. Mas nós tínhamos que discutir um teto que fosse igual como é na Europa, né? Que se permitisse colocar o direito de imagem, né, fora da carteira, para que os clubes não sejam tão penalizados, porque é muito diferente, o futebol é completamente diferente de qualquer coisa. Você não pode pagar um jogador de futebol 500 mil de salário e mandar mais 600 mil para o governo. Não é? É uma coisa que o futebol tem que ser tratado de uma maneira diferente. Nós não podemos olhar o futebol pela CLT, temos que encarar pela Lei Pelé, mas infelizmente acontece isso. E eu te digo hoje, a grande dívida dos clubes hoje não é nem com relação ao fisco, não. Essa dívida, a maioria deles nem se preocupam muito, não, porque não são cobrados. Tem dificuldade na hora de arranjar um documento para arrumar um patrocínio oficial, mas mais do que isso não, entendeu? O fiscal vai lá, multa, a dívida vai aumentando. A maioria dessas dívidas dos clubes aí são multas em cima de multas, em cima de multas, em cima de multas. Não é nem dívida. Zé, tira uma dúvida minha. Eu vi falar muito nas nossas audiências anteriores, fala-se dos empréstimos que os clubes acessam aos bancos. O que é que os clubes dão como garantia nesses empréstimos aos bancos? Como é que é? O aval do idiota do presidente é o primeiro. Primeiro,
Pela lei, não se pode pegar dinheiro emprestado do clube de futebol. Mas pega, não pega? Pega com o aval dos burros dos dirigentes. Eu estou dizendo, o idiota do presidente é o primeiro a sentar. O aval é pessoal. A garantia é o presidente do clube, que é um idiota que resolve ser presidente, vai lá e bota o aval dele. Não é? Eu fiz isso durante 20 anos, por isso que o Cruzeiro, até a minha gestão, hoje deve um pouquinho, mas até a minha gestão não devia nada, porque eu avalizava tudo. Se o Cruzeiro não pagasse, eu tinha que pagar do meu bolso, meu chefe. Não é? Clube de futebol não tem crédito, não. Quem tem crédito é a diretoria. Clube não tem crédito nenhum, clube de futebol. Não é? Então, assim, eu acho, senador Sérgio, que nós temos que brigar mesmo. Nós temos que até ir lá na Casa Civil e discutir. Nós queremos um refis igual o Refis 1, que foi feito para as empresas. Não adianta, porque senão não vai pagar. Ou nós vamos ter que fazer um refis especial só para o Botafogo. Está entendendo? Então, é aquela história. Nós temos que fazer uma coisa factível. Eu estou dizendo, eu espero poder dar a minha contribuição, porque eu vivi isso 20 anos. Não é? Podemos discutir, né, Martorelli, sobre o direito de arena, que eu acho que é uma coisa que tem que se resolver mesmo, porque o que existe de ações trabalhistas hoje, e a maioria das ações trabalhistas dos clubes hoje é movido em cima desse direito de arena, que até hoje não ficou bem definido. Não é? Então é isso, é a minha contribuição, senador Petecão. Eu espero, não é, o nosso relator Otávio não estava aqui, Otávio, mas eu vou repetir, nós temos que brigar por um refis, nos moldes que foi feito o Refis 1. O clube de futebol pagar um percentual da sua arrecadação. Quem arrecada muito, paga muito. Quem arrecada pouco, paga pouco. Entendeu? E sem prazo. O Refis 1 foi feito para salvar as empresas. Vai durar 300 anos, não importa. E não precisa de chamar isso de anistia, não, porque o governo hoje não recebe nada. Ele vai passar a receber alguma coisa. Hoje ele não recebe absolutamente nada. Se o clube tiver de priorizar pagamento hoje, não vai priorizar pagamento de imposto, não. Primeiro prioriza o salário de jogador. Depois, se tiver, forçosamente, prioriza as ações trabalhistas. O imposto do governo é o último que ele vai se preocupar. Então, se o governo criasse um refis, como feito o Refis 1, Otávio, 1 e 2, né, aí sim seria a salvação do futebol brasileiro. Né? É o que eu tinha a dizer, senhor presidente Petecão. Legal, Zezé. Agradecer a tua participação. Com certeza, a tua experiência ajuda muito. Você que já esteve lá do outro lado, hoje está aqui no Senado, mas já esteve lá do outro lado da mesa, administrando clubes. Agradecer os parlamentares, nossos deputados federais.